nosso tema, né, Lili? Aí, tá gravando? Let's go, everybody. Vamos então para o nosso tema da aula de hoje. A aula de hoje, como são sempre 2 aulas seguidas, aula 5 e aula 6. Vamos ver velocidade e aceleração. Lembrando que nós iniciamos, né, o estudo da cinemática, correto? Se você perdeu alguma coisinha, vai lá no Siga, tá ali os PDFs, o PDF dessa aula também vai estar lá no tópico da aula, correto? Vai estar ali também o link para o canal ali, para você ver a aula, tirar alguma dúvida e tal, né? Ah, nossa, não entendi direito aquele tópico, né? E também nosso e-mail sempre está aberto ali para você rasgar o coração, ter aquela pergunta ali. Lembrando, né, se você for rasgar o coração meia-noite, assim não quero, né? Quero que você durma 8 horas por dia, bom, eu não vou responder tão rápido, certo? A gente vai estudar, sim, Heloísa, velocidade média, exatamente. Vamos estudar hoje a velocidade média e aceleração média, tá? Então, vamos então. Relembrando, né, já que a gente vê a cada 15 dias, né, para refrescar aquela teia de aranha que está se formando no cérebro, o que a gente estava vendo até o momento? Nós vimos, além de alguns conceitos, o que são conceitos? Lembra a atividade 1, né? Movimento, repouso, né? Aquela referência, essas coisas, isso são os conceitos que a cinemática estuda, né? E até nas aulas lá a gente viu que a cinemática estuda os movimentos dos corpos em relação ao tempo, certo? Aprendemos que era partícula, ponto material, corpo extenso. E também, depois, né, a gente esbarrou também com o que era posição escalar. Era esse S, né? O S significa posição escalar. Esse S vem da palavra inglesa space, correto? Vem da space. Ai, Jaqueline, foi mal, não, só que eu não estava aberta, não. Foi mal, eu não vi, não. Mas vamos lá, continuar. Não, da Camille, ali que ela não percebeu. Ah, também não percebi, Camille. Foi mal, foi mal. Vamos lá depois. Nós esbarramos no segundo tópico também, deslocamento escalar. O que era deslocamento escalar? É quando aparece esse delta S. Tudo que é um delta na física é uma variação. Delta S é a variação aqui, o deslocamento escalar. Delta T é a variação do tempo, correto? E mais para frente, lá no segundo ano, você vai ter outras variações que você vai esbarrar, não vou dar nenhum spoiler. E o que seria deslocamento escalar? Delta S, que é o quê? Espaço final menos espaço inicial. Às vezes você coloca aqui um zerozinho, ou às vezes está um izinho, tá? Então, deslocamento escalar é espaço final menos espaço inicial. E depois a gente esbarrou com um tema lá, distância percorrida, que geralmente dá diferente que deslocamento escalar. E por quê? Distância percorrida é a soma de todos os espaços percorridos pelo móvel. É aquele exemplo básico, né? Você vai na padaria, compra o pão de queijo e volta. Seu deslocamento escalar é 0, porque o deslocamento escalar, ele considera o quê? O espaço final menos o espaço inicial. Mas a distância percorrida... Diga. Só uma pergunta, a distância percorrida é porque, eu fiquei confusa, porque nos slides da aula passada você tinha colocado como distância percorrida e no YouTube na descrição lá do YouTube, você colocou trajetória percorrida. Dá para chamar dos 2 jeitos ou o quê? Dá para chamar dos 2 jeitos. Ah, tá, então. Obrigada, prof. Imagina. E valeu também pela dica, que às vezes você acaba esquecendo. Às vezes você encontra os 2 jeitos, tá? Trajetória percorrida ou distância percorrida. Mas o principal aqui, da diferença, é que ela é diferente que deslocamento escalar. Enquanto o deslocamento é o espaço final menos o inicial, a distância percorrida ou trajetória percorrida é a soma de tudo que você percorreu. É aquele lance lá, nossa, professora, a padaria está a 2 quilômetros da minha casa, eu fui e voltei. Como você vai dizer que meu deslocamento foi 0? O deslocamento é 0 porque ele considera só o final e o inicial. Já a distância considera a sua ida, 2 quilômetros, sua volta, 2 quilômetros, ou seja, a soma, 4 quilômetros. É diferente, correto? Isso às vezes dá algum probleminha de você querer confundir, mas só prestar atenção ali direito.
E lembrando, como a Gabriela nos alertou, você pode encontrar como distância percorrida ou trajetória percorrida. Beleza? Foi isso que a gente viu até agora, nestes momentos. Então, vamos então para o nosso tema. O primeiro tema que a gente esbarra hoje é velocidade. Muitas vezes você já ouviu ali velocidade, mas será que realmente você sabe o que é velocidade? Será que você realmente está sabendo direito o que é velocidade? Vamos ver, então, este é o momento. Bom, velocidade é uma grandeza física que exprime de maneira quantitativa, ou seja, por meio de algum número, por algum valor, a ideia de rapidez do movimento, correto? E vamos lá. Velocidade escalar média, que é a velocidade média, né? O que seria isso? Vamos encontrar sempre no símbolo VM, tá? É a média ali, tá? Esse é o símbolo que vocês vão se acostumar. Como ali, voltando aqui alguns slides, o espaço, né? A posição escalar é S, deslocamento escalar delta S, a velocidade média vai ser VM, correto? Então, vamos lá. Olha só, então. Olha só para você entender o que é velocidade escalar média. Considere um carro que percorre 100 km em 2 horas, tá? A razão entre o deslocamento, o que era a razão mesmo lá das tiazinhas da matemática? A razão é a divisão, certo? A razão entre o deslocamento e o tempo necessário que ele fez, esse deslocamento, caracteriza a velocidade escalar média do carro, certo? Pode-se dizer que a velocidade escalar média do carro foi igual a 50 km por hora. Por quê? Já que velocidade é a razão de deslocamento e tempo, ele deslocou quanto? Percorreu 100 km. Isso, opa, tem alguém chegando. E ele fez isso 100 km em 2 horas. Então, 100 dividido por 2, nós temos a velocidade escalar média igual a 50 km por hora. Para facilitar aqui a compreensão, no próximo slide a gente traz aqui mais fácil essa descrição. A velocidade escalar média corresponde à velocidade que o carro deveria manter constante para sofrer o mesmo deslocamento, ΔS, no mesmo tempo, ΔT. Colocando aqui matematicamente a nossa equação, velocidade média, VM aqui, certo? Velocidade média escalar ou velocidade média, você vai ouvir uma das duas maneiras, é igual ΔS, o que era ΔS mesmo? Variação de espaço, né? O deslocamento, correto? E ΔT, variação do tempo. E o diga. Eu tenho uma dúvida, assim, em relação a essas fórmulas, né, que tem o delta junto. Quando a gente vai fazer lá a fórmula de Bhaskara, né, tipo, ela é uma equação, acho que é isso, né? Isso, o delta ali é b ao quadrado menos 4ac. Aí é outra realidade. A matemática utiliza essa notação. Na física não, né? Na física não. Na física, tudo que tiver delta é variação. E que variação é essa? Vai ser o final menos o inicial. Ah, entendi agora. Tá certo? Que nem... Muito obrigado, prof. Imagina. Aqui, né, como é a variação do espaço, então é o espaço final menos o espaço inicial. Aqui embaixo, variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Lá no segundo ano, quando vocês vão esbarrar com termologia, graus, temperatura, vocês vão ter também um delta teta, que é de temperatura. Então, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Na física, quando aparece o delta, é a variação, o final menos o inicial daquela unidade física. Aqui, o Ô, prof. Diga. Mas por que é usado o delta? Porque, tipo, ali no S você falou que é por causa de space, mas daí o delta, tipo, por que escolheram esse símbolo em específico? Olha, escolheram esse símbolo mesmo por significar variação. Não necessariamente porque, entendeu? Se adotou ali por ser variação. Você, na física, quando você enxerga isso, você está variando
aquela unidade, do final menos inicial. É uma anotação já que os magos da física lá se juntaram ali, bom, temos que representar isso por um símbolo. Eu gostei desse símbolo, não, eu gostei daquele. Aí todo mundo fez a votação e ficou o delta, esse triangulinho. Ah, tá, prof. Obrigada. De nada. Na matemática, como o Eric falou, no Bhaskara, esse delta é diferente, porque a matemática ali é um caso à parte da equação do segundo grau, que aquele delta já tem uma expressão ali, certo? Lembrando, a física utiliza coisas da matemática, mas em alguns momentos ali, as duas coisas ali são diferentes, cada um ali resolve os seus problemas ali do seu mundinho, tá? Que é o caso ali da equação do segundo grau, quando você tem aquele delta, que é B ao quadrado menos 4AC, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Isso. Tá certo? Tranquilo, gente? Então, como calcular a velocidade escalar média? Vm é igual a ΔS sobre ΔT. O que é ΔS? Variação do espaço. O que é isso? Espaço final menos espaço inicial. E o que é ΔT? Variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Beleza? Então, vamos então aqui continuando. A velocidade tem algumas unidades. Lá no início das nossas aulas, eu falei que na física tem o Sistema Internacional de Medidas, tem aquelas unidades padrão, ali que você falou em velocidade, tem que estar em tal unidade. Se não tiver, tem que converter, mas tem que saber também, aqui vocês vão ver nos exercícios, quando tem que converter e quando não tem que converter. Porque às vezes o exercício está trabalhando naquela unidade e não está colocando ali que quer a ideia que tem que ser na unidade do sistema internacional. Pode parecer um pouco confuso agora neste momento, mas quando chegar na parte do exercício, vocês vão compreender melhor. Quais são, então, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade da velocidade? Bom, nós sabemos que o comprimento, né, o deslocamento, tem que estar em metros. O tempo na física é em segundos. E a velocidade é metro por segundo. Isso faz sentido. Por quê, gente? Se o espaço está em metro, e eu estou dividindo pelo tempo, que o tempo está em segundo, então é metro por segundo, tá? Essa é a unidade internacional adotada para a velocidade. Mas, porém, entretanto, nós encontramos também outras unidades que aparecem ali para fazer a festa na cabeça de vocês, os exercícios, claro, né? Para dar um pouquinho de emoção. Quais são as unidades que aparecem também? O que mais aparece é quilômetros por hora, né? Não é à toa que você tem um carro ali, tantos quilômetros por hora, a moto, né? Sempre está em que quase tudo tem quilômetros por hora. Para exercícios, às vezes, de formigas, né? Uma formiga estava caminhando, né? Aí eles colocam centímetros por segundo, só para dar aquela emoçãozinha, e às vezes até quilômetros por minuto. Mas eu já adianto para vocês que o mais comum de vocês encontrarem, além de ser metros por segundo, vai ser quilômetros por hora. E aí tem aquele caso de saber quando eu vou converter e como eu vou converter isso. Para isso, temos até aqui a facilidade aqui de como transformar essa velocidade, se estiver em quilômetros por hora, você percebe ali no exercício, ou então na alternativa está em metros por segundo, então você já percebe, eu tenho que converter, né? Ele pode começar ali o exercício 10 km por hora, num tempo de 6 horas, não sei o quê, e a alternativa tem metros por segundo. Aí você já entendeu. Eu vou ter que converter isso daqui, né? E aí, então, para facilitar aqui, como transformar a unidade de velocidade? Se estiver em quilômetros por hora e você tem que converter para metros por segundo, você só divide por 3,6. Agora, se for o contrário, que às vezes pode acontecer, está todo em metros por segundo. Mas ali na alternativa, ele joga aquela casca de banana super legal, só porque você escorregue. Aí ele coloca na alternativa tudo em quilômetros por hora. Aí, então, você já percebe, nossa, eu vou ter que converter, então, meus metros por segundo para quilômetros por hora. E aí, então, se for o caminho contrário, metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Tá certo? Pode parecer meio confuso agora, mas guarda isso daí no coração, certo?
Que aí, com o decorrer dos exercícios, eu vou te mostrando ali, olha só, gente, tá vendo? Eu acho que aqui realmente vocês estão vendo que vão ter que precisar converter. Ou a grande dica também, se for um exercício, uma questão lá de alternativa, se você vê que a alternativa está diferente, que pode acontecer, de todo o enunciado, você vai ter que fazer essa conversão, essa transformação. Tá certo? Tranquilo, gente? Let's go! Então, algumas curiosidades antes de a gente começar a brincar com alguns exercicinhos aqui. O animal que corre mais rápido é o guepardo. Né? Este felino, que está aqui todo bonito, pomposo, né? Cheio de músculos, pode correr até 110 quilômetros por hora. Então, cuidado, encontrou ele numa esquina, não precisa nem correr, já era. Mas ele só consegue correr essa velocidade em distâncias curtas. O equivale a 4 quarteirões. Então, meu filho, se você encontrou ele, corre 5 quarteirões que ele não te alcança. Se você chegar só no 4, você já era. Tá bom? Brincadeirinhas à parte, só curiosidade, tá bom, gente? Vamos, então, aqui, outra curiosidade, já que a gente está falando de animais, temos também animais velozes na água. Este peixe daqui é o chamado agulhão-vela. Ele é o mais rápido de todos os peixes. Esse peixe tem um recorde, né? Segura o recorde de nadador mais veloz. Ele alcança a velocidade de 115 km por hora. Então, acho que ele nunca foi pescado, né? E dá para ver que o nome dele é bem assim, parece bem assim, com as suas habilidades, né? Não tinha esse peixe no Donkey Kong? Eu acho... Nunca tinha reparado, hein? Boa pergunta. Boa pergunta. Bom, continuando. Falando de felinos, peixes, agora vamos para as aves, né? O pássaro mergulhador mais rápido é o falcão peregrino. Ele é encontrado na América do Norte e na América do Sul, Austrália e África. Ele pode mergulhar pelo ar 281 km por hora. Isso é mais rápido que qualquer outro pássaro mergulhar. Eu não sei se você já observou aqueles documentários, né? Os pássaros, né? Eles vão lá e dão aquele mergulho, né? Aquele mergulho ali, ele tá voando ali de boa, ele olhou ali, opa, meu jantar, ele desce ali com tudo, né? E esse amigo aqui, o falcão peregrino, ele mergulha 281 km por hora, ou seja, é muito rápido. Então, por isso que o rato ali, ou qualquer outro bichinho, castor ali, tem que ser esperto, né, para se esconder, né? Porque é tenso, imagina, se... ele tá chegando, ups, chegou, entendeu? Tem que ser esperto. Beleza? Curiosidades à parte, vamos então ao nosso primeiro exemplo aqui, falando de velocidade, certo? Vamos lá? Mentes ativas, vamos então, é hora do show, vamos lá. Qual a velocidade do corpo? Aqui o corpo, que parte da posição B. Ele iniciou então na posição B, né? Parte da, quer dizer que ele iniciou da posição B, certo? Ele tá aqui, correto? E chega na posição J, aqui tá o J, correto? Em 4 segundos, beleza? Aí, aqui na nossa reta, aqui na nossa trajetória, né, retilínea, às vezes você vai ouvir reta, trajetória retilínea, é aqui a reta bonitinha aqui, certo? E ainda tá todo espaçado aqui, ó, cada um em 1 metro, ou seja, se ele tá na posição B, ele está na posição -2 o quê, amigos? -2 metros, correto? E aqui, quando ele chega no J, ele está na posição 6 metros, correto? Só o número em si, ele está na posição 6. Aí você fica, mas bingo, para falar se a posição tem que falar 6 metros. Ou, se tiver em quilômetros, vai estar aqui, 6 quilômetros, correto? E como a gente calcula essa velocidade? Bom, let's go. Nós sabemos, né, velocidade, que era mesmo? ΔS por ΔT. Então, vamos aqui, o que era ΔS? É deslocamento, né, do espaço. E esse deslocamento escalar é o quê? Espaço final. Qual que é o espaço final? É quando ele chegou em J, 6. Por isso está o 6 aqui, correto? Menos, esse menos é da fórmula, menos o quê? Espaço inicial. Qual que é o espaço inicial? Quando ele parte esse movimento. Nosso enunciado diz ele parte da posição B. Qual é a posição B? -2. Muito cuidado nessa hora,
Porque você tem o menos na fórmula e tem o menos na posição que ele iniciou. Então, para isso, nós usamos o quê? Parêntese, para você não confundir, correto? Então, menos, abre parêntese, menos 2, certo? Exato, vamos lá, estamos chegando, Gilberto. E isso daqui dá menos com menos, dá mais. 6 mais 2, 8. E o tempo? O tempo, ele já disse até que ele fez tudo isso da posição B para a posição J em 4 segundos. Ele já falou. Em 4 segundos. É o nosso ΔT. Então, velocidade média é o quê? ΔS por ΔT. Isso é igual a qual o valor de ΔS encontrado? 8. E o valor do tempo? 4. 8 dividido por 4, 2. 2 o quê? Metros, certo? Por segundo. 2 metros por segundo, certo? Tranquilo, gente? Suave? Suave na nave? Foi belezinha? Suave. Tranquilo, professor. Isso. Agora vamos para o próximo slide. Olha só agora o próximo slide. Vamos complicar um pouquinho, é claro, né? Vamos colocar emoção no coração aqui. Vamos lá. Qual a velocidade do corpo que parte da posição B, passa pela posição J e chega na posição G? Ou seja, ele não vai parar mais aqui em J. Ele só deu uma passadinha, oi, gente, e depois foi na posição G e parou. Qual vai ser essa velocidade? Pelo mesmo jeito, a gente vai calcular. Aqui que é a mesma velocidade, ΔS por ΔT. Então, vamos lá. ΔS é o quê? Posição final menos posição inicial. Qual que é a posição final? Onde ele parou? Ele chega na posição G. É a posição final dele, certo? A G é 3 metros. 3 aqui. Menos na fórmula. E a posição inicial, ele partiu da menos 2. Menos, abre parênteses, menos 2. Correto? Menos com menos dá mais, isso daqui dá um ΔS igual a 5 metros, correto? E o tempo, ele fala também no enunciado que ele fez todo esse processo aqui, esse passeio, em 5 segundos. Então, o ΔT é 5 segundos. Nós sabemos que velocidade média é ΔS por ΔT. ΔS encontrado, 5. O tempo 5. 5 dividido por 5, 1. 1 que? Metros por segundo. Correto? Pegaram aqui a casca de banana, ele não parou no J. Ele vai parar em G. Correto? Certo, galera? Certo. Let's go, então. Let's go. Professora, pode explicar isso de novo, por favor? Eu não entendi. Claro, explico sim, Elton. Olha só aqui, vamos lá. No enunciado, ele está falando qual a velocidade do corpo que parte da posição B, ou seja, a posição inicial que ele começa todo o movimento é na posição B, certo? A posição B vale menos 2 metros. Ele passa pela posição J, ele só passou aqui, pegou ali um pão de queijo, e depois chega na posição G em 5 segundos. Ou seja, a posição final dele vai ser a G, tá certo? Não a J. Ele só passou ali e parou na G, correto? E fez todo esse trajeto B, J, G, quando ele para, em 5 segundos. A pergunta, qual é a velocidade? Nós sabemos que para calcular a velocidade média é ΔS por ΔT. O ΔS, como que a gente calcula? ΔS é posição final menos posição inicial, certo? Calma aí, depois já eu leio sua pergunta, Gilberto. O que seria a posição final? A posição final, onde ele para? Ele para em G. Qual que é a posição de G? 3. 3 o quê? 3 metros, tá aqui, 3. Menos, qual é a posição inicial? Que ele inicia esse movimento. Ele inicia em B, que é menos 2. Abre parêntese, menos 2. Correto? Que então é na matemática, 3 menos com menos 2 vai dar mais. Então, 3 mais 2, 5 metros. Correto? E no enunciado, ele diz que ele faz todo esse trajeto em 5 segundos. É o tempo que ele faz. Tá? Sabemos que velocidade média
é o quê? ΔS por ΔT. Qual o valor de ΔS encontrado? 5, correto? 5 aqui. Qual que é o valor de ΔT que ele deu ali no enunciado? 5 segundos. Tá aqui. 5 dividido por 5 é o quê? 1. E estamos falando de velocidade, não é só deixar 1, temos que falar metros por segundo, porque o deslocamento está em metros e o tempo está em segundos. Beleza, Elton? Tranquilo? Beleza, entendi, professor. E agora, Gilberto, eu buguei, porque... Tá, por mais que não seja final, massa, o que... Olha, é que aqui ele fez aqui num tempo mais rápido ainda. Entendeu, Gilberto? Enquanto no outro, você está lá na outra situação, ele fez uma velocidade aqui, né? Um tempo aqui, só em 4. Aqui ele perdeu ainda, ele ainda andou um pouco ali, o deslocamento foi um pouquinho meio diferente que no outro. Entendeu? Você tem que... o cuidado aqui, Gilberto, a outra situação do exercício passado é uma situação que aconteceu ali. Agora você está estudando outra situação que está acontecendo aqui, que não tem nada a ver no outro lá, porque ele percorre um deslocamento diferente e o tempo também que na outra situação. Beleza? Vai ter alguma situação que a gente vai ter que descobrir o tempo? Yes! Sim, Leandra, vai ter... Aqui, gente, na matemática tem aquela coisa, né? Se eu quiser o tempo, né, eu tenho que isolar o tempo, jogar isso para lá, isso para cá. Vai ter também que eu tenho que descobrir o deslocamento, que é o nosso slide que vai vir agora, tá? Sempre vai poder fazer isso na nossa física, usar o artifício matemático. Não vai ser difícil não, Gabriel, só vai dar um pouquinho de emoção, você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Mas eu vou te mostrar aqui no nosso exercício que a gente... Olha só, que este daqui, galera, prestem atenção, tá bom? Aqui também vem aquela dica de quando... Nossa, professora, quando que eu tenho que converter? Quando que eu não tenho que converter? Agora aqui é o momento, gente, showtime. Prestem atenção. Vamos ler o enunciado ainda. Lembrando, grandes desesperos que acontecem na física é porque o aluno ali não conseguiu ler o enunciado. Tem que ler ali para ver o que está acontecendo. Então, vamos lá. Um trem de 200 metros de comprimento, com velocidade escalar constante de 50 quilômetros por hora, gasta 20 segundos para atravessar completamente uma ponte. Qual a extensão da ponte? Ah, meu Deus, nossa, cabeças rolaram, todo mundo, não quero mais. Calma, calma, gente, vamos lá. Aquele lance da física, tudo que está no enunciado, anote, não tem a pena das árvores, entendeu? Faça ali seus rascunhos, toda anotação ali, você tem que, não fica ali, eu já guardo isso em meu coração, já entendi. Não, você vai confundir e esquecer, tá? Vamos então aqui, olha só as dicas. Um trem tem 200 metros... Tem que anotar isso, prof? Como? Tem que anotar isso? Não, eu tô só dando a dica de quando você vê num exercício, anote o que você tá lendo, tá? Não fica só ali na cabeça, ali, nossa, tá bom, ele tem 200 metros, eu já entendi. Não, anota ali, comprimento do trem, 200 metros, entendeu? Vá anotando tudo que você vai interpretando do enunciado, tá? Olha só, o trem tem 200 metros de comprimento, certo? Ou seja, o tamanho do trem, só do trem, é 200 metros, tá? A velocidade aqui é 54 quilômetros por hora. E ele gasta, para atravessar toda a ponte, 20 segundos. Vocês estão vendo que tem alguma coisa destoando aqui? Por quê? A velocidade está em quilômetros por hora, o tempo está em segundos, e o comprimento do trem está em metros. Você não está sentindo um cheirinho no ar que alguém ali vai ter que se transformar? Vai ter que se converter? Tem que converter, meu irmão. Você não está percebendo ali, poxa, alguém ali está destoando ali, não está casando bem. Quem que está destoando aqui no enunciado, aqui, já de olho aqui? Os 54 km por hora, certo? Não é mais fácil converter ele do que as outras informações? Porque as outras, nossa, eu poderia converter as outras informações? Ah,
Até poderia, mas como ficaria difícil? Se o tempo aqui está em horas, você teria que converter os segundos para hora, o quilômetro, ele está em quilômetro. O metros aqui do trem, você teria que transformar de metro por quilômetro, aí fica muito mais difícil, porque você vai começar a trabalhar com números com vírgula. E nós não queríamos isso, né? Então, você já está percebendo no enunciado que a velocidade aqui terá que ser convertida, tá? Você vê que no enunciado ninguém pergunta nada sobre isso, mas você já está vendo que ele está diferente. E lembrando, né, na física, para você trabalhar com as unidades, tem que estar todo mundo na mesma unidade. Metros, segundos, a velocidade é o quê? Metros por segundo. A velocidade aqui não está em metros por segundo. Certo, galera? Perceberam quando a situação vai exigir de que você converta? Só de olhando ali, o enunciado nem pediu, mas é porque ele já sabe que você vai ter que interpretar isso. Porque se você não converter, não adianta fazer, que você vai encontrar tudo errado, tá? Então, vamos para o próximo slide, que é a nossa resolução. Quando ele diz que ele atravessou toda a ponte, você tem que entender que quando ele atravessa toda a ponte, você leva em consideração o comprimento da ponte mais o comprimento do trem, concorda? É que nem você ali passando ali na ponte da cidade. Eu atravessei toda a ponte, nenhum pedacinho seu ficou no meio da ponte, correto? Você atravessou ela toda. Aqui na situação do trem é a mesma coisa, correto? Quando ele atravessa todo o trem, toda a ponte, perdão, o trem tem que estar todo do outro lado da ponte, certo? Tranquilo? Então, vamos aqui anotar o que o nosso enunciado nos dá. Primeiramente, né, vamos anotar a velocidade. A velocidade média está a 54 km por hora. E aí, eu tenho que converter, certo? Porque você percebeu ali do enunciado, o tá em metros, o tempo tá em segundos, a velocidade aqui está destoando, não está casando ali. E a gente sabe lá do slide passado, se está em quilômetros por hora, ó, vou até voltar aqui, está em quilômetros por hora, tenho que converter para metros por segundo, nós temos que dividir por 3,6. Aí, fazendo isso, vou voltar aqui já, fazendo isso, 54 dividido por 3,6, nós vamos ter a velocidade igual a 15 metros por segundo, correto? E agora o tempo, o ΔT, o que ele fala no enunciado? Vou voltar aqui. Gasta 20 segundos para atravessar completamente uma ponte, ou seja, todo o tempo que variou aqui é de 20 segundos. Por isso, nosso ΔT aqui é o quê? 20 segundos. E a primeira linha do enunciado, o que ela nos diz? Que o comprimento do trem é 200 metros. Correto? Ele quer saber o comprimento da ponte. Mas antes de saber o comprimento da ponte, com esses dois dados aqui, nós podemos pegar quem? O nosso ΔS, certo? Aquela pergunta lá da Leandra falou, vai ter situação que a gente vai ter que descobrir o tempo? Sim, mas nessa situação aqui, olha só, nessas duas linhas, eu tenho a velocidade e tenho o tempo. O que eu consigo descobrir? O nosso ΔS, certo? Aqui fica um pouquinho diferente, por quê? O que aconteceu aqui? Deixa eu voltar lá no slide lá atrás aqui. Nós sabemos que velocidade média é o quê? ΔS por ΔT. Nós não sabemos qual que é o ΔS, o deslocamento ali daquele problema. Então, o que a gente faz na matemática? Eu isolo ele. Então, se o ΔT está aqui dividindo, para eu isolar aqui, ele ficar sozinho, eu passo para o outro lado, ele vem multiplicando. Por isso, quando a gente utiliza aqui no exercício, ΔS é igual a velocidade média vezes ΔT. Tranquilo? Todo mundo suave até aqui? Almas em desespero? Não? Everybody? Então, essa fórmula, o que pedia mesmo na pergunta lá da questão? A extensão da ponte. Ele quer a extensão da ponte. Só que para a gente saber a extensão da ponte, a gente tem que saber qual foi todo o deslocamento dele, certo? Certo. E aí, então, o deslocamento a gente não sabe, mas pela fórmula da velocidade média, a gente pode encontrar. Por quê? Nós temos a velocidade do trem e nós temos o tempo, certo?
E aí, por isso, isolamos ali, da velocidade média, isolamos o ΔS. Se você isola o ΔS, o tempo que estava dividindo, ele vem multiplicando ao lado da velocidade, aí fica essa expressãozinha aqui. ΔS é igual a velocidade média vezes ΔT. ΔS vai ser igual ao quê? A velocidade média. A velocidade média tem que ser a convertida, que é 15 metros. A gente converteu aqui, dividido por 3,6, deu 15 metros. 15 vezes, qual que é o ΔT? No enunciado, ele fala que o trem faz esse trajeto todo em 20 segundos. Então, 15 vezes 20. 15 vezes 20 dá um ΔS igual de 300 metros. Você calculou todo o deslocamento do trem. Certo? Todo mundo bem até aqui, everybody? Pode fazer mais uma vez, prof, que eu só me perdi ali na parte de isolar o delta. O ΔS? É, isso aí. Tá, eu faço assim de novo. Elton, é a mesma dúvida? ΔS teria uma tradução específica? Tipo, tempo ou algo do tipo? ΔS é a variação é o deslocamento. É a variação do espaço. Tá? Ok, obrigado. Olha só o que a gente fez ali, né? O que a gente fez ali? Você sabe ali, Leandra, que velocidade média é o quê? ΔS por ΔT, certo? Certo. Agora ali, lá naquela questão, nós temos velocidade, temos o tempo, e não sabemos o deslocamento, certo? Para depois descobrir o comprimento da ponte. E como a gente vai descobrir o deslocamento? O que acontece aqui? Deixa eu voltar no slide aqui. Se eu quero saber o ΔS, eu tenho que isolar ele, certo? Tem que isolá-lo. Como a gente isola o ΔT que está aqui dividindo, então ele tem que ficar sozinho. O que eu faço? Se ele está dividindo, eu tenho que passar ele para o outro lado do igual. Se eu passo ele para o outro lado do igual, ele está dividindo. Quando ele vem para o outro lado, ele vem ao contrário, ele vem multiplicando. Tá? Isso é um artifício matemático. Ah, então, professora, se ele estivesse multiplicando, eu quisesse isolar, ele viria dividindo? Sim. Tá? Mas aqui, no caso, ele está dividindo, ele sempre vai estar dividindo, porque a velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Se eu quero saber o ΔS, o ΔT que está dividindo, quando eu chuto, sai para lá, meu filho, eu tenho que ficar sozinho para eu me descobrir. Quando eu chuto ele para o outro lado, ele vem aqui multiplicando a velocidade. Beleza? Entendi. E aí, por isso que a gente chega nessa expressão. ΔS é igual a velocidade média vezes o ΔT. A velocidade média, nós vamos ter que converter. Perceberam por que tínhamos que converter, gente? Porque a gente tem o tempo em segundos e como o comprimento do trem é em metros, o deslocamento também vai ser em metros. Entendeu? E aí eu não posso colocar a velocidade aqui 54. Se você colocar mon ami, mon chéri, vai estar errado. Tá? Porque você está misturando duas unidades que não tem nada a ver. Seria aquele lance, você está misturando, mesmo que vire uma salada de fruta, você está misturando carne com morango. Ou então, entendeu? Você está misturando duas coisas que não tem nada a ver. Tá certo? Por isso que aqui você já vê, eu vou ter que converter essa velocidade para metros por segundo. Ah, je ne parle français, oui. Não falo muito bem, não. Tá? Bonjour, ça va, ça va bien? Umas coisas muito pouquinho só. Não é das línguas que eu mais falo. Tá? Que francês, gente, francês ou língua difícil, tá? Francês é difícil mesmo. Então, ΔS vai ser o valor de 15 vezes 20, que encontramos ΔS igual a 300 metros. Acabou o problema? Me livrei? Não. Porque qual que era a pergunta do enunciado? Qual é o comprimento da ponte? Então, temos mais uma linha. Qual que é essa linha? Nós sabemos que o ΔS é o deslocamento todo do trem, do início até o fim, correto? Nós sabemos ali do enunciado, foi dado que o comprimento do trem é 200 metros. Quando ele faz do início até o fim, você tem um pedacinho que ele passou pela ponte, que é o que a gente quer saber.
Então, esse ΔS é um tudo, é o ponte mais trem. Olha só, o comprimento da ponte mais trem é igual a o 300, que é todo o deslocamento que a gente calculou ali na outra linha, correto? Aqui desse lado, que é o 300. O comprimento da ponte é a grande pergunta do problema, ninguém sabe. Mas o comprimento do trem, ele já deu na primeira linha. Ele falou que era 200 metros, que a gente até anotou aqui para a gente não esquecer. Então, o comprimento da ponte mais o comprimento do trem, tudo isso vai ser igual a 300, que é todo o deslocamento. O nosso ΔS que a gente calculou. Então, o comprimento da ponte é igual 300, se ele está aqui o 200, ele passa para o outro lado, menos, certo? Matemática ali. 300 menos 200, o comprimento da ponte vai ser 100 metros. E aí terminou o seu problema. Galera, manifestem-se, contar, todo mundo respirando, vivo, suave. Tranquilo. Alguma dúvida? Entenderam ali, principalmente, o jump of the cat, o pulo do gato ali, que quando eu vou precisar converter? Quando você percebe ali lá no enunciado, vou voltar aqui, tem alguém destoando, certo? Tem alguém ali com uma unidade ali, ninguém está falando em quilômetro, ninguém está falando em hora, está em segundos, está em metro, aí você já percebe que alguém ali, meu amigo, você tem que se converter, correto? E depois o grande também lance é você ver que o nosso deslocamento todo, né, a gente não sabe, correto? E para saber só o comprimento da ponte vai ser deslocamento todo é igual ao comprimento do trem mais o comprimento da ponte. Que aí a gente descobre que é 100 metros. Ô, profe. Diga. Para você passar alguma coisa de quilômetros, você só tem que dividir ela por 3? Não, aí não. Só quilômetros não. Aí tem aquela relação, lembra o primeiro slide? Um metro, tantos quilômetros, 1 quilômetro, 1000 metros, lembra? Se for só quilômetros. Beleza. Agora, se for velocidade, que aí já fica aquela relação aqui daquele slide assim. Se for velocidade, quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Se for o contrário, multiplica por 3,6. Beleza? Tranquilo? Suave, gente? Manifestem-se. Calma. Então, vamos continuar. Hello? Então, vamos lá para a aceleração. Todo mundo wake up. Heisenberg, vamos lá. A aceleração escalar média. O que seria isso? Né? Mesa, isso aí, mesa, barulho, isso aí, vamos lá. Estamos acordando, estamos terminando, estamos com a aceleração escalar média. Conhecemos velocidade. O que será a aceleração? O que será isso, meu Deus? Vamos lá. Bom, para vocês pensarem aí, um Fusca, nada contra o Fusca, todo charmoso ali, né? E uma Ferrari, olha só que coisa linda, né? Um Fusca e uma Ferrari são submetidos a um teste de desempenho, certo? Qual dos dois possui maior aceleração? Qual dos dois possui maior aceleração? Né? A Ferrari, certo? Mas por quê? Você sabe o que é aceleração, de fato, para você dizer isso? Porque a aceleração o Fusca também tem, certo? E o que então é aceleração? Vamos dar uma pensadinha. Nossa, bonita Ferrari, né? Eu também achei... Profe, Diga. eu vou ter que sair agora que eu tenho consulta no médico agora às 5, tá? Tranquilo, Cauã, boa consulta. Então, vamos lá, gente. Bom, antes da gente falar aqui de direito de aceleração, vamos dar uma pensada aqui. Foi realizada no Autódromo de Interlagos, não sei se vocês já ouviram falar, Autódromo de Interlagos, onde tem corrida de Fórmula 1, MotoGP, NASCAR, não, agora esqueci o outro nome lá que tem. É uma corrida para testar o carro, né? Quando aquelas grandes revendedoras estão testando o carro, principalmente carro de grande performance, Porsche, Ferrari, eles fazem o teste ali, né? Para ver como que tá a controlabilidade, né? Se o carro tá bem na curva, essas coisas assim. Certo? Porque tem alguns carros, não sei se você sabe, até por curiosidade, até a antiga EcoSport, a antiga, não a nova, a que era mais quadradora. No manual diz, até tem no manual, que na curva
acho que mais de uma curva com 110 ou 120 km por hora, ele tem perigo até de tombar. E todas essas coisas você vai descobrindo no teste. E eles têm que avisar o consumidor, tá? Então, vamos voltando aqui para a situação. Após o sinal de partida, o carro avança e vai registrando-se a sua velocidade nos primeiros 70 segundos. Então, aqui a gente tem os primeiros 70 segundos, tá vendo? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e vai indo até 70. E foi se registrando as velocidades dele nesses segundos, correto? A velocidade, ele começou em 0, no tempo 5 segundos, já estava em 10 metros por segundo e foi indo. O que se pode concluir com isso? Verifica-se o quê? Que quem que está variando? Além do tempo, quem que está variando? A velocidade. Vocês estão vendo isso? Ele era aqui 25, 30, ficou aqui em 30 e passou para 35, aí lá no final estava em 15. Não está variando? Não está variando a velocidade? Perceberam isso? Então, vamos continuar aqui. Qual é a grandeza física? Pergunta: qual é a grandeza física que mede a variação da velocidade ao longo do tempo? Qual é essa grandeza física, mon ami? É a aceleração escalar, correto? A aceleração, ela é o que? Ela mede a variação da velocidade. Então, se a variação da velocidade, professora, vai aparecer um ΔV? Oui! Yeah, mon ami! Sim, yes! Vai aparecer um ΔV. E essa variação ao longo do tempo, um ΔT. Beleza? Então, a aceleração, o que ela mede? Mede a variação da velocidade pela variação do tempo. E aí, chegamos aqui, aceleração escalar média. Você vai encontrar, às vezes, com esse Azinho M. Lembra? A velocidade média era Vm. A aceleração média, AM. Expressa a rapidez com que o valor da velocidade varia. Então, a aceleração média, ΔV sobre ΔT. E nós sabemos o que é delta? É o final menos inicial, uma variação. Então, se a variação da velocidade vai ser velocidade final menos velocidade inicial. E a mesma coisa embaixo do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Beleza? Tranquilo, suave? Belezinha? E qual é o sistema de unidades que se utiliza? Na velocidade, lembra que era metros por segundo? Na aceleração é metros por segundo ao quadrado. É o segundo ao quadrado, tá? Metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Então, naquela pergunta lá da Ferrari, vamos voltar para aquela foto bonita, qual que possui maior aceleração? Por que a Ferrari possui maior? Porque ela vai, quando você vai ver aquelas revistas de carro, né? O Porsche, ele chega de 0 a 200 km por hora em 3 segundos. Eles têm uma aceleração muito maior, certo? Porque são carros de alta performance, tem cavalo por detrás, né? Aquelas coisas da mecânica. O nosso Fusquinha, ele chegaria a 200 km, mas não nesse tempo tão pequeno, correto? Ele chegaria já ali depois de um tempo ali, e todo tremendo, né? Tem aquelas consequências de um carro que não é para esse tipo de performance, tá certo? Entenderam? Então, vamos então brincar aqui com algumas coisas aqui. Qual é a unidade da aceleração? A unidade da aceleração é metros por segundo. Você vai encontrar também centímetros por segundo e principalmente quilômetros por hora ao quadrado, tá? Mas ali depois, tranquilamente, aparecer. Geralmente, para transformação, gente, guarda mais aquela relação de quilômetros por hora para metros por segundo, tá? Que aí, essa que a gente trabalha mais, tá? Só em alguns exercícios que a pessoa tem aquela maldade extrema, que chega aqui já com quilômetros por hora ao quadrado, querendo que você converta. Quando chegar essa situação, se for necessário, em algum momento que a gente esbarre,
Aí eu jogo para vocês ali no exercício de aula, que é nas próximas, daqui 15 dias, a respeito. Belezinha? Então, vamos então aos nossos... Continuação dessa aula. Mas temos também aqui, com a cinemática, a gente aprendeu tempo, velocidade e aceleração. Na cinemática, com essas informações, além de encontrar alguns números, né, que como a gente viu ali nos nossos exercícios, nós vamos também encontrar, assim, vamos poder classificar esses movimentos. Como assim, professor? Olha só, se a aceleração for positiva e a velocidade for positiva, nós podemos dizer que esse movimento é progressivo e acelerado, tá certo? Porque a aceleração é positiva e a velocidade é positiva. Agora, se a aceleração é negativa, nossa, professora, vamos encontrar aceleração negativa? Sim, nós vamos encontrar aceleração negativa. Isso acontece principalmente quando o móvel está freando, tá? Então, quando você tem a aceleração negativa e a velocidade positiva, o movimento é progressivo e retardado. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, no próprio enunciado, ele fala um movimento progressivo e retardado, você já está entendendo que a aceleração é negativa e que a velocidade é positiva, tá bom? Ou então você encontra ali os valores de velocidade e aceleração, ele pede qual e classifique esse movimento, tá? E agora, outra coisa que a gente pode encontrar, velocidade negativa e aceleração negativa. Nesse caso, o nosso movimento é chamado de retrógrado, esse é um trava-língua, e acelerado, tá certo? E quando a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, o movimento vai ser chamado, classificado, retrógrado e retardado, certo? Tranquilo? Eu só estou apresentando como se classificam esses movimentos de acordo com velocidade e aceleração e como depois, mais para frente, como ele vai aparecer ali quando se pede nos exercícios, tá? Por isso, guarde esse slide com muito carinho nas suas anotações, quando você baixar lá o PDF, tá? E agora você não vai se assustar. Nossa, professora, eu estava lendo o enunciado e estava dizendo que o movimento é retardado. Aí você vê, calma, meu filho, porque é retardado e progressivo. O que é isso? Agora, você já sabe, a aceleração é negativa e a velocidade é positiva. Certo? Tranquilo, gente? Podemos, então, para exercícios, como vocês estão? Estão bem? Tô bem, professor. Deixa eu copiar rapidinho essa daí. Pode copiar, fique à vontade. Se alguém quer se manifestar aqui nesse momento, ir lá beber sua água, nós temos aqui quase 15 minutos. Pode continuar, professor. Beleza. Então, vamos lá, então. Começamos, então, com alguns exercícios. Os slides estarão no SIGA? Sim, Camille, eles estarão no SIGA. Terminando a aula, eu não vou conseguir já jogar no SIGA, tá? Mas eles vão estar ali no SIGA, sim, tá? Até a noite vai estar ali no SIGA, tanto os slides como também a gravação da aula, beleza? Isso vocês também lá tem aviso, né? Quando eu posto lá, aviso para vocês no e-mail. Galera, se vocês tiverem dificuldade, ou às vezes o SIGA ele buga, não dá para baixar arquivo, me avisem que a gente pode depois, em algum momento, criar algum link no Drive para ter ali só como respaldo os PDFs da aula. Se vocês acharem isso interessante, a gente faz essa ideia. Calma aí, Leandra, só para confirmar, qual a diferença entre aceleração e velocidade? Vamos lá. A velocidade é o quê? Variação do espaço pelo tempo, pela variação do tempo, certo? A aceleração é o quê? Variação da velocidade, é o ΔV, pelo tempo. Correto? Tranquilo? A aceleração, você calcula a variação da velocidade no tempo. A velocidade, você está calculando a variação do espaço no tempo. Beleza? Ambos trabalham no tempo, porque a cinemática estuda movimentos no tempo. Só que a velocidade você utiliza espaço final menos inicial.
E na aceleração, você utiliza velocidade. Velocidade final menos inicial. Beleza? Ótimo, ótimo. Lá na frente, né, já adiantando um enorme spoiler, quem for lá para os lados das exatas, tem um artifício matemático que depois explica isso. Entendeu bem, sim? Mas é lá na frente, não vou dar mais spoilers não, tá bom? Então vamos lá para o nosso exercício aqui em questão. Let's go, galera! Vamos lá. Em 5 segundos, a velocidade de um carro aumenta de 36 km por hora para 90 km por hora. Qual a aceleração nesse intervalo de tempo? Bom, primeira coisa, o que a gente vai ter que fazer aqui? Converter, certo? É o primeiro passo, porque estamos com o tempo em segundos e a velocidade está em quilômetros por hora. Temos que converter. Vamos converter. Qual que é o sistema internacional de medidas? É metros por segundo. Então, nossa velocidade aqui, quilômetros hora, tem que ser convertida. E a gente sabe ali que se está em quilômetros por hora, para passar para metros por segundo, nós temos que dividir por 3,6. Então, 36 quilômetros por hora. 36 dividido por 3,6, 10 metros por segundo. E a 90 quilômetros por hora? 90 dividido por 3,6 igual 25 metros por segundo. Tá? Assim, eu já digo para vocês podem ali no exercício usar os dedos mágicos, mas cuidado que geralmente em provas ali, presenciais e tal, você vai ter que fazer isso na mão, tá bom? Então, pode sim, no momento de rapidez ali, usar os dedos mágicos, mas sempre é interessante você lembrar ali, porque às vezes você usa tanta máquina, de repente, nossa, eu nem sei como que faz, entendeu? Então, cuidado, tá? E o segundo passo agora, as velocidades convertidas, vamos então encontrar a aceleração. Ui, vamos lá. Nós sabemos que a aceleração média é o quê? ΔV, certo? Por ΔT. A aceleração média é o quê? Temos a velocidade, ΔV é o quê? Velocidade final menos velocidade inicial. Qual que é a velocidade final? Olha só, ele diz que o carro aumenta de 36 para 90. Qual que é a final dele? 90. Qual é, quando a gente converteu, qual que é o valor que fica? 25 metros por segundo. Por isso, 25 aqui. Beleza? Menos da nossa fórmula, velocidade inicial. Qual que é a velocidade inicial? Ele diz que ele estava em 36. Quando a gente converteu para metros por segundo, ficou 10, correto? Então, menos 10. Olha só. E tudo isso ele fez em 5 segundos. Que ele diz que já aqui ele até considera. Eu poderia já colocar os 5 direto ou fazer aqui. Ele partiu do repouso no tempo 0, né? Porque aqui seria o quê? Tempo final, 5 menos tempo inicial, 0. 5 segundos. Certo? Então, aqui 25 menos 10 dá quanto? 15. 15 dividido por 5, 3. Então, a aceleração média é o quê? 3. 3 o quê? Não é bingo. Você tem que colocar ali o valor da unidade. 3 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, gente? Perceberam que aqui a casca de banana vai estar latente ali, gritando, escorrega em mim, a conversão aqui das velocidades. Beleza? Tudo bem? Vocês estão bem? Tudo bem, prof. Então, vamos então continuando. Mais um exercicinho aqui. Agora, vamos lá. O João estava a conduzir seu carro a uma velocidade de 20 metros por segundo. Quando assim acionou os freios, né? Aquele lá, os freios, e parou após 4 segundos. Calcule a aceleração do carro. Ai, meu Deus, como assim, professora? Bom, vamos primeiramente, o que é aceleração na física? A aceleração é o quê? ΔV por ΔT, certo? Isso é igual a aceleração média, igual ao quê? Velocidade final menos velocidade inicial.
dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Certo? Até aí tudo bem. O que a gente coloca? Vamos lá. A velocidade final do carro. Vocês concordam que vai ser 0? Por quê? Porque ele acionou os freios e parou. Então, se ele parou, qual que é a velocidade final dele? 0. Porque ele parou. Beleza? Então, a velocidade final aqui é 0. Menos, qual que é a velocidade inicial? Ele fala aqui que o carro estava a uma velocidade de 20 metros por segundo, ou seja, ele iniciou ali o movimento com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, menos 20, certo? Dividido, e agora o tempo. Ele parou ali após 4 segundos. Então, tempo final, 4, menos, ele iniciou no 0. Então, aqui vai ficar menos 20 dividido por 4. Por isso que deu uma aceleração negativa, menos 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Isso quer dizer, geral, quando a aceleração é negativa, quer dizer que ele parou. Por isso que fez sentido sair aqui negativo, porque ele parou, não falou aqui no enunciado, ele acionou os freios e parou. Pegaram aqui a dificuldade desse enunciado, gente? Parece, nossa, professor, ele só deu 2 números e a gente calculou. Sim, o grande lance aqui é saber que a velocidade final, quando ele parou, é igual a 0. Tá certo? Gente, vocês estão bem? Beleza? Tudo bem, prof. Tudo bem, professora? Então, ótimo. Vou seguindo, então. Vamos lá. Bom, aqui vamos, então, mais alguns exercícios. Vamos lá. Um automóvel parte do repouso e adquire velocidade de 144 km por hora, depois de 10 segundos, percorrendo uma trajetória retilínea, ou seja, ele está em linha reta. Determine a aceleração média. Bom, a primeira coisa que a gente percebe aqui, alguém tem que converter. Quem que tem que converter aqui? Nossa amiga velocidade está em quilômetros por hora, temos que passar ela para metros por segundo. Depois, quando a gente faz isso, primeira outra coisa também, a dica também, ó, o automóvel parte do repouso. Então, a velocidade inicial, quando você entrou no carro, parte do repouso, sua velocidade inicial é 0. Então, V0 é igual a 0. A velocidade, quando ele adquire ali 144 km por hora, a gente divide por 3,6 e encontra, então, em metros por segundo, 40. E o tempo que ele deu para a gente, né? O ΔT, ele faz tudo isso em 10 segundos. Molezinha, o que é a aceleração? A aceleração média é o quê? ΔV por ΔT. Velocidade final menos velocidade inicial. Qual que é a velocidade final? Ele adquire a velocidade de 40 metros por segundo. Converter, hein, gente? Cuidado. 40 menos, qual que é a velocidade inicial? Ele parte do repouso. Então, se ele partiu do repouso, é 0. 40 menos 0, tudo isso em 10 segundos. Alguma dúvida, gente? Tranquilo aqui? E aí, calculando, vai ficar 40 dividido por 10, a aceleração média, 4 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Belezinha? Posso aqui... Prof, ali embaixo não é necessário, então, colocar o tempo inicial e final? Você pode colocar. É que tem algumas resoluções que coloca e tem algumas que não coloca. Se o tempo inicial é 0, tanto faz se você coloca aqui ou não, certo? Porque vai ser menos 0. Fica ao seu critério. Tá? Tá bom. O que eu recomendo, se for lá mais para frente, uma prova ali aberta, uma segunda fase de um vestibular, aí coloque, porque ele vê toda a sua informação, todo o seu cuidado ali. Tá? Mas aqui na questão, aqui ensino total, é indiferente, porque você vai estar subtraindo por 0. Tá bom? Tá bom, prof, pode seguir.
Olha só aqui, a velocidade de um ponto material. O que era um ponto material? Uma partícula, é que as dimensões do corpo não interferem o movimento, né, gente? Vamos lá. 2 segundos, não, 2 minutos, vamos lá. Em movimento retilíneo, ou seja, ele está no movimento reto, se reduz de 18 metros por segundo para 6 metros por segundo em 3 segundos. Ou seja, se ele reduziu, ele freou, tá percebendo? Ele estava com uma velocidade, você tá ali na sua motinho, 18 metros por segundo. Ai, meu Deus, um gato! Uau! Você tem que dar uma freadinha. Você passou ali para agora 6 metros por segundo em 3 segundos. Qual a aceleração média desse móvel? Você sabe quando reduz essa velocidade, essa aceleração vai ser negativa. Você já percebeu isso? Então, vamos lá calcular. Aqui nem precisa converter, né, gente? Tá, chuchu, beleza. Vamos lá. Velocidade inicial vai ser 18, certo? Porque ele estava aqui. Se reduz de 18 para 6, ou seja, ele estava em 18. É o início dele. Velocidade inicial, o V0, 18 metros por segundo. Velocidade final, ele foi para 6 metros por segundo, certo? E tudo isso em um ΔT de 3 segundos. Para calcular a aceleração média ΔV por ΔT. Tudo bem, Jaqueline? Beijos. Então, aqui a aceleração média é o quê? Velocidade final. Qual que é a final dele? 6, certo? 6 menos a velocidade inicial. Qual que é a inicial? 18. 18, tudo isso dividido por 3. Isso vai dar menos 12 dividido por 3. Isso dá uma aceleração média igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza, gente? Tranquilo? Suave? Estão percebendo que quando o corpo freia, a aceleração sempre é negativa. Beleza, Isadora? Um beijo, se cuide, tá? De nada, linda. Que isso, imagina, gente. Perceberam isso? Já vocês estão percebendo? Quando há uma redução de velocidade, ele freou, ele estava numa, ou ele parou, a aceleração é negativa, tá? É só essa fórmula que eu tenho que decorar, prof, de aceleração. Por enquanto, neste momento, sim. Vamos com baby steps. Por enquanto, neste momento, sim. Por enquanto, o que vocês têm que guardar ali no coração, né? O ΔS, que é espaço final menos espaço inicial. O ΔT, que é tempo final menos tempo inicial. Velocidade média é o quê? ΔS por ΔT. E aceleração é ΔV por ΔT. Beleza? Tranquilo? Bom, gente, eu sei que tá ficando meio tarde, eu vou deixar esse para o nosso próximo slide, tá certo? Que nossa próxima aula, isso aqui tá até meio grandinho, vai estar lá na nossa aula lá, porque nossa próxima aula só vai ser exercícios. E eu aproveito vocês também, vai estar esse do último slide, e também no meio ali daquela aula de exercício, eu já vou criar algumas coisas na Google Forms, para você já fazer ali na aula, e não ter exercício ali que depois você fica meio esquecido, tá? Lembrando também, deixa eu só parar aqui a gravação. Lembrando também para todos